Helena Duarte sempre sonhou em servir ao seu país, mesmo quando diziam que aquilo não era lugar para uma mulher. Determinada, ela superou todos os desafios da escola militar com suor, foco e coragem. Tornou-se uma das primeiras fuzileiras a completar o curso com distinção em sua turma. Porém, durante uma missão de resgate em zona de conflito, uma explosão mudou sua vida para sempre. Helena sobreviveu, mas perdeu parte da perna direita no incidente. Após meses de reabilitação física e emocional, ela reaprendeu a andar com uma prótese moderna. Apesar da dor e dos obstáculos, recusou-se a abandonar a carreira militar. Voltou à ativa pronta para mostrar que ainda era uma guerreira completa. Seu retorno à base foi recebido com aplausos por alguns e olhares duvidosos por outros. Helena era um exemplo de superação, mas isso não impediu os comentários maldosos. Alguns colegas a viam como frágil ou incapaz de acompanhar os demais. Chamavam-na de forma disfarçada de meia-soldado ou sorteada para o marketing da inclusão. Ela ouvia, engolia o orgulho e treinava em dobro para calar as críticas. Suava mais, atirava com mais precisão e terminava todos os circuitos sem encurtar esforço. Mas o preconceito persistia como uma sombra, silenciosa e corrosiva. Helena sabia que aquilo não era brincadeira, era desprezo disfarçado. Durante um treino de resistência, alguém trocou o suporte de sua prótese por um defeituoso. Ela caiu feio, ralou os braços e quase quebrou o nariz. Em vez de ajuda, ouviu risadinhas abafadas ao fundo da pista de obstáculos. Mesmo sangrando, levantou-se sozinha e terminou o percurso, sentindo o gosto de sangue e raiva. Quando relatou o caso ao superior, a resposta foi indiferente. Talvez tenha sido um acidente, disseram, sem investigar. Helena sentiu a solidão. Pesar como nunca antes. Estava ferida, mas não derrotada, e isso a tornava ainda mais perigosa. Poucos dias depois, a base recebeu a visita de um grupo de elite, os Navy SEALs. Eles viriam para um treinamento conjunto e avaliação de desempenho dos fuzileiros. Quer acompanhar histórias reais e inspiradoras como essa? Inscreva-se agora para receber conteúdos exclusivos, atualizações e narrativas que vão além do óbvio. Não perca nenhum capítulo dessa jornada emocionante. Clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. A presença deles causou alvoroço. Todos queriam impressionar os veteranos. Helena não tinha expectativas, mas se manteve concentrada. Durante os testes, ela se destacou por sua disciplina, precisão e resistência. Mesmo com a prótese, completou o circuito em tempo menor que muitos soldados considerados perfeitos. Um dos SEALs, o sargento Ramírez, notou sua performance e pediu para conversar com ela. Helena contou sua história com calma, mas não omitiu as dificuldades. Ramírez ficou em silêncio por alguns segundos após ouvir tudo. Depois disse: "Você tem mais fibra do que metade desse pelotão inteiro." A partir daquele dia, os SEALs começaram a chamá-la para treinar junto com eles. Helena aceitava cada convite com gratidão e determinação. Os outros soldados começaram a se incomodar com a atenção que ela recebia. Alguns murmuravam que ela estava se aproveitando da situação para se promover. Mas os SEALs não se deixavam influenciar. Eles sabiam reconhecer um verdadeiro guerreiro. E Helena estava conquistando cada espaço com suor, não com piedade. Os treinos aumentaram em intensidade, e Helena não ficou para trás. Ela começou a ser elogiada não apenas pelos SEALs, mas também por alguns colegas da base. Até os mais céticos estavam começando a enxergar sua competência. Durante uma simulação de combate noturno, Helena salvou seu grupo de uma emboscada. Sua leitura estratégica do terreno e sua calma sob pressão foram decisivas. O próprio comandante da base parabenizou sua atitude no relatório.
Porém, a inveja não desapareceu. Ela apenas mudou de forma. Agora era mais silenciosa, mais venenosa e mais perigosa. Em outra ocasião, durante uma simulação com fogo real, alguém alterou a munição de sua arma. A falha quase causou um acidente grave e o instrutor precisou intervir. Dessa vez, os SEALs também perceberam algo errado. Ramírez exigiu uma investigação formal, colocando pressão no comando local. Isso gerou desconforto e medo entre os soldados da base. Pela primeira vez, alguém de fora estava disposto a protegê-la. Helena sentiu um misto de alívio e tensão. Sabia que, se fossem descobertos, alguns colegas pagariam caro. Os Navy SEALs propuseram uma simulação especial em equipe mista para avaliar a liderança entre os pelotões. Cada grupo teria um comandante diferente, e o desempenho seria medido em múltiplas tarefas. Para surpresa e revolta de alguns, Helena foi escolhida para liderar uma das equipes. Ramírez foi claro. Ela mostrou coragem e liderança. Vamos ver quem mais consegue fazer isso no campo. Os olhares hostis se multiplicaram, mas Helena manteve o foco. Estudou mapas, analisou possíveis rotas e distribuiu funções com equilíbrio. Ela confiava nos seus conhecimentos e no apoio dos SEALs, e estava prestes a mostrar o que significava ser uma verdadeira líder. Durante a missão simulada, sua equipe enfrentou obstáculos pesados, falhas simuladas de comunicação e emboscadas. Helena liderou com firmeza, tomando decisões rápidas e protegendo os membros mais fracos. Mesmo com falhas técnicas e contratempos inesperados, não perdeu o controle. Usou sua experiência pessoal para adaptar estratégias e manter a moral do grupo. A equipe dela foi a única a cumprir todos os objetivos no tempo determinado. Os outros líderes ficaram chocados com o desempenho dela. Ramírez apenas sorriu e disse: "Essa é a diferença de quem já enfrentou o inferno de verdade." Helena não comemorou. Apenas respirou fundo e agradeceu em silêncio. Ao final do treinamento, os SEALs fizeram uma reunião aberta com todo o pelotão. Ramírez pediu licença ao comandante e se dirigiu aos soldados da base. Disse que nunca havia visto tamanha resiliência quanto a que viu em Helena. Criticou abertamente o ambiente tóxico e as sabotagens dentro da unidade. Declarou que respeito não se impõe pela força, mas pelo exemplo, e que Helena havia dado mais exemplo do que muitos que zombaram dela. O silêncio na sala foi absoluto, pesado como chumbo. A partir dali, nada mais seria como antes na base militar. Após o discurso dos SEALs, algo mudou na base. O comandante local foi pressionado a instaurar uma investigação interna. Helena foi chamada para prestar depoimento e contou tudo com detalhes. Sabia que falar poderia causar represálias, mas não estava mais disposta a se calar. Alguns dos responsáveis pelas sabotagens começaram a ser identificados. Foram aplicadas punições administrativas, transferências e até afastamentos. O clima na base tornou-se tenso, mas ao mesmo tempo mais respeitoso. Helena agora era vista como símbolo de resistência e coragem. Mesmo com o reconhecimento, ela não se acomodou. Continuava treinando todos os dias com disciplina exemplar. Os SEALs, impressionados com seu foco, a convidaram para um módulo de treinamento avançado. Era raro alguém de fora participar, mas Helena ganhou a confiança do grupo. A nova fase incluía simulações reais, combates em terreno hostil e testes psicológicos extremos. Helena se destacou também nesse ambiente, conquistando respeito absoluto. Ela não queria provar nada para ninguém, fazia aquilo por si mesma. Cada suor derramado era uma resposta silenciosa a quem duvidou dela. Durante um exercício em mata fechada, Helena liderou um grupo misto sob pressão intensa. Com chuva, neblina e interferência nos rádios, precisou improvisar rotas e comandos. Conseguiu resgatar o refém
simulado com o menor tempo entre todas as equipes. Os avaliadores ficaram impressionados com sua capacidade de adaptação. Após a missão, foi chamada para uma conversa com o alto comando dos SEALs. Lá, ouviu algo que jamais imaginou. Eles queriam indicá-la para uma função permanente de treinamento conjunto. Era uma honra rara, concedida apenas a soldados que demonstrassem excelência e liderança. Helena aceitou com humildade, mas com o coração em chamas de orgulho. A notícia se espalhou rapidamente entre os quartéis. Alguns aplaudiram, outros torceram o nariz em silêncio, mas ninguém podia negar que ela merecia aquele reconhecimento. Na base, Helena passou a ser tratada com mais dignidade. Soldados mais jovens vinham pedir conselhos e até ajuda nos treinos. Ela os acolhia sem arrogância, lembrando do que passou no início. Acreditava que poderia formar uma nova geração de militares mais conscientes e usava sua história para inspirar sem nunca se vitimizar. Em uma palestra interna, Helena compartilhou sua trajetória com emoção contida. Contou sobre a explosão, a dor da amputação e os meses no hospital. Falou das piadas cruéis, das quedas, das noites chorando, sozinha, mas também falou da força que encontrou dentro de si para continuar. Disse que a verdadeira guerra não era no campo de batalha, mas contra o preconceito. E que venceu essa guerra não com armas, mas com persistência. Foi ovacionada pelos presentes, inclusive por oficiais superiores. Alguns que antes a zombavam, agora a olhavam com admiração sincera. O programa de treinamento conjunto com os SEALs começou a se expandir. Outras bases passaram a adotar o modelo de integração entre forças. E Helena foi convidada para coordenar essas ações em diferentes estados. Sua agenda ficou lotada, mas ela nunca recusava uma missão. Se fosse para ajudar outros soldados a se sentirem incluídos, ela estava pronta. Durante uma visita a uma base em crise disciplinar, aplicou dinâmicas de empatia e cooperação. Os resultados foram tão positivos que virou referência dentro do Comando Central. Helena estava deixando um legado, algo muito maior do que sua própria história. Enquanto viajava, conheceu outros veteranos com deficiências físicas e emocionais. Suas histórias a tocaram profundamente, reacendendo antigas dores. Ela percebeu que muitos deles estavam isolados, esquecidos ou desacreditados. Foi então que decidiu criar um projeto nacional de reintegração para veteranos com limitações. Com apoio dos SEALs e de organizações militares, a proposta ganhou força. O projeto se chamaria Guerreiros Reais e incluiria reabilitação física, psicológica e profissional. Helena usou sua visibilidade para arrecadar fundos e parcerias. Logo, centros de apoio começaram a surgir em várias regiões do país. Aos poucos, Helena passou a ser conhecida fora do meio militar. Programas de TV e documentários queriam contar sua história. Ela aceitava participar, desde que o foco fosse sempre na causa e não apenas nela. Nas entrevistas, mantinha a mesma postura firme e serena. Dizia que não era heroína, apenas alguém que se recusou a ser invisível. Sua história viralizou, inspirando pessoas comuns e militares ao redor do mundo. Recebeu homenagens de instituições internacionais e medalhas de honra. Mas o que mais a emocionava eram as cartas que recebia de jovens amputados. Alguns diziam que desistiram do suicídio depois de ouvir sua história. Outros contavam que voltaram a treinar ou a estudar por sua causa. Helena lia todas as cartas com lágrimas nos olhos e alma fortalecida. Guardava cada uma delas em uma caixa de madeira com seu nome gravado. Dizia que ali estava sua verdadeira conquista: impactar vidas. A base onde tudo começou agora tinha uma sala com seu nome. Era usada para treinamentos sobre ética, liderança e resiliência. A soldado que foi zombada virou símbolo de transformação institucional.
Helena continuava sendo fuzileira, apesar dos convites para cargos políticos ou civis. Dizia que seu lugar era onde pudesse fazer diferença direta. Mesmo com tudo que conquistou, ainda participava de missões e treinos regulares. Jamais quis ser tratada como exceção, mas sim como inspiração viva. Os Navy SEALs mantinham contato frequente e a consideravam parte da família. Ramírez, o sargento que a apoiou desde o início, virou seu mentor e irmão de armas. Juntos, viajaram para congressos e missões diplomáticas envolvendo veteranos. A história de Helena estava longe de terminar, mas já era impossível de ser ignorada. Uma grande cerimônia foi organizada pelo Alto Comando das Forças Armadas. Helena seria homenageada por sua contribuição à mudança de cultura dentro das instituições militares. Oficiais de vários países foram convidados para assistir. Ela subiu ao palco vestindo o uniforme com sua prótese metálica visível, sem esconder nada. O auditório inteiro se levantou em aplausos antes mesmo dela falar. Com voz firme, Helena agradeceu e dedicou a homenagem aos que foram silenciados pelo preconceito. Disse que sua luta era por todos aqueles que nunca tiveram uma segunda chance. E que enquanto houvesse discriminação, sua missão jamais estaria concluída. Após a cerimônia, recebeu um convite direto do Pentágono. Queriam que ela participasse da criação de um programa de inclusão internacional. Era uma chance única de levar seu impacto para além das fronteiras do país. Helena pensou, conversou com Ramírez e decidiu aceitar. Em poucos meses, já estava envolvida em reuniões com representantes da OTAN e da ONU. Levava consigo relatórios, propostas e depoimentos reais de soldados invisibilizados. Seu jeito direto e honesto conquistava até os mais céticos. Estava escrevendo uma nova página na história militar mundial. Enquanto viajava, Helena não abandonava suas raízes. Sempre voltava à base onde tudo começou, agora completamente reformada. A ala feminina ganhou novos equipamentos e a área de reabilitação passou a levar seu nome. Ela visitava recrutas, participava de formações e contava sua história aos novatos. Era tratada com respeito e carinho por todos, de oficiais a cadetes. Caminhava com segurança pelos mesmos corredores onde um dia foi ridicularizada. Agora, porém, era reverenciada como exemplo máximo de superação. A base havia mudado e ela era a responsável por isso. Durante uma dessas visitas, reencontrou uma recruta chamada Amanda. A jovem havia perdido o braço em um acidente de treinamento e pensava em desistir. Helena passou horas conversando com ela, mostrando técnicas, contando segredos de adaptação. Amanda se inspirou e voltou a treinar no dia seguinte. Meses depois, tornou-se a primeira mulher amputada a comandar uma equipe de elite. Ela sempre dizia: "Se a Helena conseguiu, eu também consigo." Aquela era a maior recompensa que Helena poderia receber, ver outras mulheres superando seus limites por causa de sua história. Um grande documentário sobre sua vida começou a ser produzido, com cenas reais, entrevistas com SEALs, colegas e familiares. Helena autorizou tudo, desde que o foco fosse coletivo, não individual. Queria mostrar que ninguém vence sozinho. O filme foi exibido em festivais internacionais e premiado em diversos países. As pessoas choravam, se emocionavam e aplaudiam ao fim de cada sessão. A história de uma mulher que caiu, levantou e mudou um sistema. A fuzileira que zombaram e que virou lenda. Apesar de tudo, Helena continuava humilde e focada em sua missão. Recusava convites para posar como celebridade ou influenciadora. Dizia que sua rede social era o campo de treino e sua influência era o exemplo diário. Ainda fazia questão de correr com os recrutas, mesmo com dor na prótese. Seus dias começavam cedo e suas noites eram dedicadas a estudar ou responder cartas. Vivia com simplicidade, em uma casa modesta próxima à base.
Ali criava um cachorro, chamado Bravo, e plantava hortaliças no quintal. Sua força estava justamente em não se achar maior do que ninguém. Um dia, recebeu uma carta anônima de um antigo colega da base. O conteúdo era um pedido de desculpas sincero por tê-la humilhado no passado. Dizia que só percebeu o mal que causou quando viu o impacto da trajetória dela. Helena respondeu com empatia, dizendo que perdoar era parte da cura. A carta foi guardada ao lado das outras. Todas faziam parte da sua história. Ela não guardava rancor, apenas lembranças que a tornaram mais forte. Dizia que o passado não a definia, mas a moldava, e que até as feridas tinham lugar em sua armadura. Certo dia, foi convidada para discursar diante de cadetes em formação. Subiu ao palco, sem roteiro, apenas com o coração na mão. Contou como a dor, a rejeição e o preconceito podem destruir ou transformar. Disse que não existe honra maior do que lutar por quem não pode se defender, e que todo militar deveria ser, acima de tudo, um defensor da dignidade humana. Ao terminar, não houve aplauso imediato, só silêncio e lágrimas. Aquelas palavras haviam tocado fundo em cada alma presente. E Helena desceu do palco como entrou, firme, silenciosa e vitoriosa. Anos depois, quando finalmente se aposentou das atividades militares, recebeu a mais alta condecoração das Forças Armadas. Foi a primeira mulher com deficiência a receber tal honraria em mais de 200 anos de história. O evento foi transmitido, ao vivo, para todo o país. Helena, emocionada, agradeceu dizendo que aquele prêmio pertencia a todos os que jamais foram vistos. Prometeu continuar sua luta fora da farda, agora como civil, e já tinha planos de abrir uma fundação dedicada a veteranos e jovens amputados. Sua missão, como ela mesma dizia, era eterna, porque um verdadeiro guerreiro nunca para de lutar, só muda de frente de batalha. A história de Helena virou capítulo em livros de história militar. Foi estudada em escolas, universidades e academias pelo mundo todo. Mesmo fora do campo, ela seguia ativa em causas sociais e direitos humanos. Sua figura se tornara símbolo não apenas de superação, mas de transformação cultural. Onde um dia zombaram, agora se erguia uma estátua em sua homenagem. Ali estavam gravadas as palavras fuzileira, sobrevivente, líder, inabalável. E toda vez que um novo soldado passava por ali, fazia uma saudação silenciosa, porque todos sabiam que Helena Duarte havia mudado o exército e o mundo para sempre.